Amém, glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria poder voltar aqui. Acho que já faz mais uns 2 meses que eu não prego aqui. E que alegria, irmãos, poder estar entre vocês, a igreja amada, a minha igreja do coração. Nunca se esqueçam disso. Irmãos, nós vamos então iniciar aqui nessa noite, aos sábados, uma série em João. Não é uma série expositiva, versículo por versículo, mas vocês vão entender logo mais. Eu só quero fazer uma pergunta aqui, só para ter uma noção. Dos que estão aqui, quem já ouviu essa série, ou pelo menos a primeira mensagem? Jesus, a fonte de água viva. Pode levantar a mão. Tá certo, então vamos lá. Peço que você abra novamente em João capítulo 7, no verso 37. João 7, 37. Vamos lá então. Evangelho de João, no capítulo 7, verso 37. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. 40. Então os que dentre o povo tinham ouvido essas coisas diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? 43. Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Esse é o objeto do nosso estudo de hoje. Esse trechinho, que vai com certeza nos ensinar muita coisa. Então eu peço que desde já nós oremos juntos, clamando a Deus pelo auxílio do Espírito Santo, porque nós necessitamos. É por graça, é por misericórdia, é por amor da parte de Deus que eu posso pregar e você pode entender as Escrituras. Então nós precisamos sempre do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui essa noite iniciando essa série de mensagens, e nós queremos descobrir o Senhor, descobrir os seus atributos, suas características, os seus títulos no Evangelho de João. Eu sei, Senhor, que há algo reservado de especial para a vida espiritual dos meus irmãos, por meio desse estudo. Eu não estou aqui com o intuito de trazer uma explanação teórica. Eu quero, Senhor, que essas palavras que o Senhor pronunciou durante o seu ministério nessa terra possam ecoar com a mesma força hoje, conforme foi naquele período. Mas essa palavra é do Senhor. Essas palavras, essas frases e proclamações são do Senhor, não são minhas. Por isso, apenas me use como instrumento. Pecador que sou, falho, dependo da tua graça e do teu Espírito. Mas que acima de tudo, o veículo, o Espírito Santo, que pode quebrantar corações, que pode convencer pecadores, seja o agente principal por meio da exposição dessa série. Que o Senhor seja glorificado, que almas sejam conduzidas a Ti para a salvação, que haja refrigério e ânimo por parte dos crentes, e que Teu reino avance.
Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O nome da série é Quem é Jesus? Essa é a pergunta que nós vamos responder nesses próximos 4 sábados. Quem é Jesus? E eu estou impactado com esse estudo. Eu acho que essa mensagem aqui é a 5ª vez que eu estou pregando. Tamanho impacto que teve na minha vida estudar esses trechos que nós vamos explanar nesses sábados. O Evangelho de João, ele é magnífico. Não é à toa que ele é, por muitos, preferido em relação aos outros. Ele é profundo, ele é forte, ele é apaixonante. Ele trata de Cristo como se fosse uma poesia. Ele é diferente sim, você vai entender. E nós precisamos entender, antes de responder hoje essa pergunta, quem é Jesus? O que vai ser importante para os próximos sábados também, nós precisamos entender sobre o Evangelho de João primeiro. É muito importante, senão nós não conseguimos atingir a profundidade desses textos. O autor desse livro, desse relato, é João, o apóstolo, o discípulo amado, aquele que tinha um afeto especial da parte de Cristo. O discípulo que foi encarregado de pregar o Evangelho na Ásia. O único discípulo que morreu de velhice. O discípulo que escreveu 3 cartas que estão no final da Bíblia, que tratam muito de amor. Ele gosta de falar sobre amor. O discípulo, o apóstolo que escreveu Apocalipse. João com certeza tem muita proeminência, muita relevância entre os apóstolos. Pedro tem a sua relevância, ele foi o apóstolo dos judeus, o grande Pedro dos judeus. Paulo tem a sua relevância diante dos gentios, o grande missionário, teólogo, pastor e tudo, e por aí vai. Mas dos gentios, João parece que tinha um afeto da parte de Cristo para falar para todos os públicos sobre amor. É esse João que escreveu esse relato. Os destinatários, para quem João escreveu isso? Essa faz total diferença para nós entendermos. João escreveu esses relatos especificamente para cristãos gregos. João escreveu esse relato para crentes, mas com uma nacionalidade e uma cultura específica. Eles eram gregos. Ele vai escrever o Evangelho pensando na cultura grega, pensando na filosofia grega, na forma de pensamento dos gregos. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Você lembra? João capítulo 1, descrevendo o nascimento de Cristo, não como Mateus, Marcos e Lucas. Como que Mateus, Marcos e Lucas descrevem o nascimento de Cristo? E a virgem estava grávida, e foram para Belém para fazer o recenseamento, e lá, e você vê os anjos, e você vê isso, aquilo, e você vê Jesus na manjedoura, e foi isso. João não. João fala, o Verbo se fez carne. Ele estava tratando de um tema da filosofia grega. Logos. Sabe qual que era o objetivo da vida intelectual do grego? Descobrir o Logos. Tudo tem uma razão única. O grego falava isso. Eles não estou falando de gregos crentes, estou falando da cultura grega. Tudo tem uma razão de existir. Tudo tem uma única explicação comum. E eles chamavam isso de Logos. Como que João começa o Evangelho? O Logos esteve entre nós. Ele era Deus. O Logos
foi rejeitado pelos seus, mas aqueles que creram nele, ele recebeu o Logos. João está falando com gregos. Para nós é difícil, parece que ele está falando grego. E é verdade, ele escreveu nesse idioma. Mas na cabeça de João estava a cultura, a filosofia, a forma de pensar do grego. E qual então era o contexto ali que justificou a escrita desse relato? O que levou João a escrever? Muitos acham, por se tratar do Evangelho de João, parece que ele escreveu com intuito evangelístico, porque afinal de contas é um evangelho, é um relato evangelístico, mas o intuito de João não era evangelizar por meio desse livro, não pelo menos o primeiro intuito. O que levou João a escrever era ajudar teologicamente os cristãos gregos, fazer com que eles entendessem algumas doutrinas e se livrassem de alguns erros de pensamento dos gregos. Irmãos, durante todo o Novo Testamento, as cartas, os evangelhos, sempre vai ter esse aspecto. A cultura onde aquela igreja está inserida tenta fazer com que a igreja misture o evangelho com a cultura. Você sempre vai ver isso. A cultura do contexto daquela igreja, forçando ou tentando a igreja misturar o evangelho com a cultura, com a forma de pensamento. É exatamente esse o contexto. Cristãos gregos sendo tentados a misturar a forma de pensamento grego com o Evangelho de Jesus Cristo. E o que isso resulta na prática? O grego, em primeiro lugar, a primeira forma de pensamento do grego que fez João querer combater as heresias ali, era: o grego rejeita toda a ideia de matéria boa. Ou seja, para o grego, tudo que é físico, visível, palpável é ruim, não vem de Deus. O fato de termos um corpo é um acidente, na verdade é um castigo. Eles eram doidos, é difícil explicar. Mas eles achavam que ter um corpo era uma prisão, era um castigo dos deuses. E aquilo que é espiritual, que está lá no campo das ideias, aquilo que é lá no céu, tudo aquilo que não é visível, isso é bom, porque vem de Deus. Então, tudo que você faz no corpo, tudo que você faz aqui não importa, não tem relevância. E eles não conseguiam misturar a ideia de que Deus um dia se fez homem, habitou num corpo, como Jesus fez. Como eles achavam que o corpo era um castigo, eles falavam: não pode ser verdade que Jesus é Deus, porque ele virou um homem, ele se encarnou. Então os cristãos gregos, eles queriam seguir o evangelho, mas eles falavam duas coisas: não tem como Jesus ter um corpo, se ele era Deus. Ou Jesus não era Deus e tinha um corpo, ou ele era Deus e era um espírito que andava por aí. Na praia lá, quando ele andava, as pegadas dele não apareciam. Então assim, eles tentavam aplicar as ideias gregas com o evangelho. Então, com isso, eles negavam que Jesus nasceu em carne. O verbo se fez carne. Primeira afirmação de João. Eles não conseguiam conceber essa ideia que Jesus era um Deus encarnado. João precisava então escrever um relato dando muita ênfase nas duas naturezas de Cristo. Se você ler o Evangelho de João,
você vai ver que João está dando ênfase, que Jesus tinha um corpo, que ele estava cansado, mas que ele fazia milagres, ele fazia prodígios, sempre alternando natureza divina, natureza humana. E ele ressaltando, ele era Deus, mas era homem ao mesmo tempo. Deus e homem, encarnado. Ele precisava dar essa ênfase em todo o livro. Segunda coisa que João queria combater, escrevendo esse relato evangelístico, uma outra forma de pensamento grego. Se alguém é rejeitado, não deve ser seguido. Se alguém não tem boa fama e reputação, não deve ser ouvido e obedecido. O grego pensava assim. Para nós, o conhecimento de Aristóteles, Platão e Sócrates devem ser seguidos porque eles são respeitados. O grego parecia time de futebol entre os gregos. Quem se lembra lá de Corinto? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, Eles viviam um jogo de futebol na igreja, os gregos, porque eles tinham sempre a necessidade de estar ligado a alguém com boa reputação. Olha, eu sigo a filosofia de Platão, e isso faz de mim alguém que tem credibilidade, porque Platão tinha credibilidade. E sabe qual que era a fama de Jesus? Que ele era rejeitado. Jesus foi um mestre rejeitado. Jesus foi um mestre, um filósofo, na visão deles, que nem o povo dele aceitou ele. Por que é que nós gregos então devemos dar tanta ênfase nos ensinos de Jesus, se ele não tem tanta reputação assim? É como se fosse assim, lá na sociedade grega, um cristão grego conversando com um grego ímpio. O grego ímpio chega e fala assim: eu torço para o Real Madrid. Eu torço para o Real Madrid. Para quem que você torce? Eu torço para o Bafo, lá de Ribeirão. Não tem muita reputação. Eu estou usando esse exemplo do futebol que está próximo de nós. Eles viam, sua preferência é isso? O meu é muito maior. Qual a sua filosofia? Porque eles gostavam de debater. Qual filosofia você segue? Eu sigo de Platão. E você? De Jesus de Nazaré. Eles já olhavam assim. João tenta resolver isso, sabe como? Mostrando muito nesse livro, o tempo todo, que a rejeição do judeu era uma loucura. Que Jesus foi rejeitado? Sim, mas era uma rejeição louca, porque as profecias sobre a divindade dele estavam todas cumpridas, e que a rejeição do judeu, na verdade, era um grande erro do judeu, mas todos quanto receberam, ele operou milagres, ele transformou vidas, e ele foi muito bem aceito, embora os judeus o tenham rejeitado mesmo. Então o livro vai estar sempre mostrando Jesus indo atrás, pregando, curando, fazendo milagres, mostrando que ele é a fonte de satisfação da necessidade dessas pessoas. O tempo todo Jesus se apresentando e mostrando: eu tenho a solução para o que vocês querem e o que vocês verdadeiramente precisam. E logo em seguida a narrativa mostrando eles rejeitando Jesus, mesmo estando muito bem provado que Jesus realmente era Deus, realmente era aquele que satisfazia, eles rejeitando cegamente. O Evangelho de João fica nisso, esses relatos. Então ele dá ênfase na natureza de Cristo, em longos discursos de Jesus, para mostrar Jesus se defendendo, narrativas de fatos que comprovam que Jesus é Deus, com milagres,
vários momentos de Jesus suprindo a necessidade do ser humano, dos judeus, a rejeição dos judeus, e mostrando que Jesus é a solução da humanidade. Diante disso, diante dessa intenção de João, ele vai narrar alguns discursos, que aqui juntando dão 8, em que Jesus começa sempre a conversar com os judeus, mostrando que a rejeição deles era errada, era uma tolice. E são vários discursos, Jesus se defendendo e Jesus fazendo autoproclamações. Jesus tomando um título para si mesmo, relacionando isso sempre com o Antigo Testamento. E você vai ver 8 vezes Jesus dizendo nesses discursos: eu sou. São 8 vezes. E a nossa série consiste em responder quem é Jesus. E a resposta vai ser do próprio Jesus: eu sou a fonte de água viva. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor. 4 proclamações de Jesus, tomando títulos para si. Existem outras 4, nós não temos tempo. Nós vamos ver essas 4 autoproclamações de Cristo nesses sábados. Hoje nós vamos começar com: eu sou a fonte de água viva. Qual que é o propósito dessa série? Chegar para você, falar um monte de curiosidade bíblica, teológica, de hermenêutica, interpretação? Olha, eu até preciso fazer isso, mas não é esse o fim. Jesus para nós não tem tanta relevância assim. Seja de maneira consciente ou inconsciente, eu não sei, eu estou falando de todos nós. Jesus não tem tido na nossa vida a força e a posição que deveria ter. Nós somos fracos. Eu sou fraco. Minha fraqueza nesses últimos meses, nas minhas dificuldades pessoais, eu confesso diante de vocês, tem sido jogadas na minha cara, as minhas fraquezas. As suas fraquezas também talvez tenham sido expostas a você nesse 1 ano e pouco de pandemia. Nossa incredulidade, nossa inconstância, nosso medo de morrer, medo disso, medo daquilo, nossa blasfêmia muitas vezes, incredulidade. E sabe qual é a razão, meus irmãos, por que nós estamos assim? Porque Jesus não é, na verdade, aquele que deveria ser em nossas vidas. No fundinho, ele não ocupa a posição devida. Na nossa sinceridade, temos que confessar, não o buscamos com o entusiasmo certo. Ele não é a nossa companhia maior no nosso dia a dia. Ele não é o nosso melhor amigo. Ele não tem sido a primeira fonte de solução dos nossos problemas. Ele não tem sido a principal forma de recorrer e clamar por misericórdia. A pessoa de Jesus não ocupa muitas vezes nas nossas vidas a posição certa. E a causa dos problemas é exatamente essa. Se você não é um cristão, se você não tem certeza da sua salvação, isso é muito claro. Jesus não ocupa a posição de Salvador na sua vida. Pode ser por falta de conhecimento, vamos tentar solucionar agora. Mas pode ser por um desprezo. Você que é cristão também. A nossa geração fraca de cristãos é porque nós não refletimos o caráter de Cristo, a ousadia de Cristo, a constância, a força, a fé, a confiança, a obediência, a humildade de Cristo
Quantos atributos e características podíamos dar aqui sobre Cristo? Se nós somos uma igreja fraca e não somos relevantes nesse mundo, é porque não estamos brilhando e resplandecendo a luz de Cristo. Qual é o objetivo dessa série? Tentar de alguma forma jogar uma gota, pelo menos, da identidade de Cristo, da relevância de Cristo na sua vida, no mundo, na existência de todas as coisas. Que você esteja atento então. Quem é Jesus essa noite? Essa noite Ele é a fonte de água viva. Nós abrimos num texto muito intrigante. Parece que do nada Jesus levanta: eu sou, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E é tão confuso às vezes essas proclamações de Cristo, que a gente até confunde com o texto de João 4, que ele está ali com a mulher samaritana, e ele fala que ele é a água da vida. E a gente até confunde, não faz muita diferenciação desse texto com o outro. Qual que é o sentido de tudo que Jesus está falando aqui? Nós precisamos entender. Vamos entender. Vamos começar do começo. O contexto é muito importante. Volta comigo no capítulo 7, no verso 2. Capítulo 7, verso 2. Ora, a festa dos judeus, chamada festa dos tabernáculos. Agora volta comigo em João 7,37. No último dia, o grande dia da festa. Aqui nós já estamos começando a entender. O capítulo 7 vai tratar, inclusive esse texto vai tratar, ele vai narrar alguns fatos que envolveram Jesus no último dia da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é uma das grandes festas dos judeus, que Deus instituiu. Êxodo 23:16, você vai ver a instituição. Levítico 23:33, os detalhes, os objetivos. Eu vou narrar rapidamente. O objetivo de Deus instituindo a festa dos tabernáculos: lembrar o povo judeu da peregrinação no deserto. Eu quero que vocês celebrem a festa dos tabernáculos com o objetivo de lembrar da peregrinação durante 40 anos no deserto. Como que nós vamos fazer isso? Vocês vão ficar 7 dias durante essa festa, morando em barracas, em tendas, em tabernáculos. Vocês vão montar um tabernáculo, uma barraca, no quintal da casa de vocês. Essa barraca tem que ser de madeira de flores frutíferas, para mostrar que eu quem sustenta vocês. E vocês vão ficar dentro dessa barraca durante os 7 dias da festa. Ok, o que aconteceu? Isso foi instituído lá no Antigo Testamento, 2000 e tantos anos antes. Quando chega no contexto de Jesus, sabe o que está acontecendo aqui? E agora informações históricas para você. A festa do tabernáculo no período de Jesus já não era tão em relação ao deserto, a peregrinação. A festa do tabernáculo no período de Jesus já tinha outros elementos da festa. E diz os historiadores judeus da época de Jesus, Flávio Joséfo é um grande historiador judeu da época de Jesus que deixou relatado, a festa dos tabernáculos agora já não é tanto do deserto. A festa do tabernáculo era usada para pedir prosperidade pelas colheitas que estariam por vir. Veja a distorção do homem em relação ao objetivo de Deus
para instituir agora alguns rituais e acrescentar um pouquinho, do que Deus fez. O que Deus fez não está muito suficiente ainda. Vamos acrescentar um pouquinho. Vamos pedir também na festa dos tabernáculos prosperidade nas colheitas. Você acha que teologia da prosperidade é do século passado? O homem sempre esteve procurando prosperidade. Sabe por que o povo judeu caía em idolatria? Porque Deus não era muito bom? Porque eles procuravam nos ídolos prosperidade. O Baal é o Deus da fertilidade, da prosperidade das colheitas. E olha aqui eles de novo, introduzindo busca por prosperidade, num ritual ou numa festa que Deus estabeleceu. Então o que passou a acontecer? Aqui você vai entender tudo. Além do que Deus já havia mandado fazer na festa dos tabernáculos, eles instituíram durante o último dia da festa, eles acrescentaram um ritual visando a prosperidade nas colheitas. Esse ritual era conhecido como o ritual das águas. Nos 6 primeiros dias, eles faziam lá o que Deus pediu, vamos ficar nas barracas, mas no 7º é o dia mais especial da festa. Nós vamos instituir então o rito das águas, buscando prosperidade. E acontecia o seguinte: o rito das águas é o seguinte: o sacerdote saía de Jerusalém, ele saía no último dia da grande festa, de manhã, ele ia até um poço chamado Poço de Siloé, longe de Jerusalém. E ele ia nesse poço com uma jarra de ouro, um recipiente que se coloca água, mas de ouro. Ele ia no poço de Siloé, enchia aquela jarra e fazia uma procissão até Jerusalém de novo, com aquela jarra de ouro. E no momento do sacrifício do último dia da festa, derramava aquela água em cima do sacrifício. E ali eles estavam pedindo prosperidade a Deus. Atende nossas necessidades físicas. O que acontece no momento em que eles fizeram isso? Lá no momento em que a água foi derramada, Jesus se levanta e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Fez toda a diferença, eu acho, para você agora. Se vocês estão aí se esforçando, procurando satisfazer uma necessidade que vocês acham que tem, e vocês têm mesmo, não é indo no poço de Siloé, tirando uma jarra de água, que vocês vão se satisfazer. Mas se vocês têm sede, vocês têm que vir a mim. Sou eu. Eu sou o Filho de Deus enviado para satisfazer as vossas necessidades. A mim que vocês estão perseguindo. Veja a relevância da proclamação. E digo mais, a coragem de Jesus falar isso naquele momento. Volta comigo de novo no capítulo 7, lá no início. Veja João mostrando a rejeição do judeu em relação a Cristo. Capítulo 7, o título fala o quê? A incredulidade dos irmãos de Jesus. Veja em cima do verso 14, a controvérsia entre Jesus e os judeus, discussão. Veja comigo em cima do verso 25, os guardas mandados para prender Jesus. Eu, que estou aqui, disposto, com a missão de salvar vocês, vocês estão me rejeitando, vocês estão me perseguindo, vocês estão tentando me calar. Mas enquanto isso, a satisfação de vocês não vem, a necessidade de vocês continua aí, e vocês estão aí buscando prosperidade, pegando um jarro de água num tanque,
do Antigo Testamento, quando na verdade eu estou aqui pronto, e é a mim que vocês têm que buscar, é a mim que vocês perseguem, a quem vocês rejeitam, sou eu. Essa palavra diz muito sobre duas coisas. Quando Jesus interrompe o ritual das águas, Ele está afrontando eles. Jesus está como num ato de desespero, dizendo: parem de fazer isso, parem com esses rituais, vocês não estão entendendo. Ao mesmo tempo que vocês não conhecem a necessidade de vocês, vocês não sabem quem é o remédio, o que é o remédio. Vocês estão fazendo as duas coisas erradas. Vocês primeiro não entendem a necessidade de vocês, real, e automaticamente vocês não buscam a solução certa. Vocês acham que o problema de vocês é falta de prosperidade. Por isso que vocês vão tirar uma água morta de um tanque. Mas quando vocês entenderem que o pecado, a separação entre vocês e Deus, a distância, a religiosidade hipócrita e falsa, quando vocês entenderem que isso é o problema de vocês, vocês virão a mim. Meu grande amigo, amiga, talvez você tenha dois problemas, espiritualmente falando. O seu problema não é buscar a Deus, porque você está aqui, sentado entre nós, me ouvindo falar sobre grego, e isso, aquilo, e um monte de coisa confusa, mas você está aqui disposto. Mas aqueles judeus estavam também. Eles percorriam 300 quilômetros para buscar aquela água. Havia disposição? Total disposição. Eu sei que você está disposto. Mas existem duas coisas que você precisa entender. A primeira, você precisa se achegar diante de Deus sabendo qual é a sua verdadeira necessidade. Se você busca a Deus tendo em mente uma necessidade que não seja a real, você vai fazer como esses homens, uma vida religiosa inútil, condenada por Cristo. Se você não entender que o seu problema está no fato de você não ter ainda se reconciliado com Deus, não ter ainda obtido e vivido a experiência salvífica de transformação de uma criatura pecaminosa em uma nova criatura, se você não entender que essa é a sua necessidade, você está buscando Deus em vão. A partir do momento que você compreender que Jesus Cristo veio a essa terra para solucionar o problema da sua alma, o problema da sua inimizade com Deus, o problema que envolve você ser filho do diabo, enquanto pecador e blasfemo e rebelde contra Deus, se você não entender que o amor de Deus foi demonstrado a você para te tirar do lamaçal do pecado e do lamaçal da condenação vindoura, do inferno, para te transportar para um reino de luz e te dar a vida eterna no céu, Jesus não vai fazer sentido para você. Essa igreja local não vai fazer sentido para você. Essas mensagens, pregações, estudos não farão sentido. Muitas vezes o que vai fazer sentido para você é ficar buscando a água lá no tanque de Siloé e fazendo todo o esforço humano que você tiver, e você vai derramar essa água como sacrifício ao Senhor, ou derramar a água no sacrifício. É isso que eles pedem hoje. Você vai continuar fazendo isso e vai ser inútil, porque somente é transformado por Jesus, ou recebe de Jesus uma grande bênção, aquele que conhece a necessidade, a própria necessidade, a convicção do pecado. Sabe, tem gente que vem para a igreja com uma visão boa de si. Não, eu sempre frequentei igreja, eu sempre fui de família cristã, eu nunca fui uma pessoa depravada,
Eu nunca fui uma pessoa fora da média da moralidade. Então eu vou na igreja para me aperfeiçoar. Está indo buscar a Deus sem a necessidade correta. Um pecador convicto, ele não está buscando a Deus para melhorar suas convicções. Ele não está buscando a Deus para dar uma melhorada naquilo que já era bom. Um pecador convicto está se arrastando aos pés de Cristo e dizendo: eu não tenho jeito, eu não tenho solução, eu sou um pecador terrível, nascido em igreja evangélica, de família cristã, nunca fui do mundo, mas eu sou um pecador. Eu tenho ódio no coração, eu não perdoo, eu tenho rancor, eu cobiço, eu tenho imoralidade, eu sou assim, assim. Me perdoa, Senhor, eu preciso de salvação. Só consegue obter do Salvador a grande bênção da salvação aquele que se achega com a convicção real da sua necessidade. É isso que Jesus está desconstruindo aqui. Se vocês têm sede, é a mim que vocês têm que buscar. É de mim que vocês têm que beber, e não esses rituais. Eu ficaria aqui horas e horas só nesse ponto. Mas o verso 38 é ainda melhor. Jesus continua. No texto só são duas frases de Jesus. A primeira foi essa: desconstruindo o ritual. A segunda, ele vai continuar dando tapa na cara. Quem crer em mim, ou seja, quem não me rejeita, quem faz ao contrário do que vocês estão fazendo, se vocês crescem em mim, se vocês me buscassem, continua, como diz a Escritura, Jesus retomando uma profecia do Antigo Testamento. A profecia que Jesus está falando, como diz a Escritura, que é a profecia do restante da frase, essa frase, do interior fluirão rios de água viva, essa frase é uma profecia de Ezequiel 47 e também Zacarias 13. Ezequiel 47, Zacarias 13, Jesus se identificando com aquilo que estava sendo profetizado e foi profetizado nesses textos. Estes textos, segundo os judeus dizem, diz respeito sobre os rios escatológicos. Não precisa decorar as palavras, não. Apenas no final, quando eu te explicar melhor, já está bom você entender. Mas quando Jesus diz, quem crer em mim, como diz a Escritura, ele está retomando uma profecia lá do Antigo Testamento. Uma profecia que o judeu chamava de rios escatológicos. Essa profecia dos rios escatológicos, para o judeu era o seguinte: quando o Messias vier, quando o Messias estiver entre nós, nós seremos prósperos e abundantes em tudo que há de bom na vida. Eu estou te resumindo, depois você lê. Porque a profecia é dada como um rio que vai correndo e passando e vai gerando fertilidade. Por isso rios escatológicos. E esse rio vai passando e a abundância de água e nutrientes. E ao entorno desse rio há prosperidade, há abundância de tudo que é bom. O texto não está falando em prosperidade financeira, mas que o tempo áureo de Israel viria quando o Messias chegasse. Porque o Messias viria como um rio, frutífero, abundante, fértil. E eles estavam esperando o Messias. Quando Jesus diz, quem crer em mim, como diz a Escritura, ele está se identificando como esse rio. E o que ele diz? Do seu interior fluirão rios de água viva. O que Jesus está falando aqui? O que significa no contexto? Naquela cena, pensa na cena, eles todos lá derramando aquela água, e Jesus se levantando. Espera aí, se vocês têm sede, vocês têm que buscar a satisfação em mim,
Porque quem crê em mim, como diz a profecia, vão ter acesso a rios de água viva. Sabe o que Jesus está falando? Jesus está esculachando com aquele ritualzinho lá. Vocês estão pegando uma jarra de água lá no tanque de Siloé. Eu posso dar mais para vocês. Em mim vocês podem obter um rio. Vocês estão pegando uma água morta nesse rio ou nesse poço. Isso é ridículo, porque eu posso dar uma água viva, quantidade e qualidade. O que Jesus tem para oferecer pelo Evangelho, por mais que você não entenda, por mais que não entre na sua cabeça, a qualidade do que Deus quer te oferecer pelo Evangelho é incomparável com aquilo que o mundo propõe. Mas não é só a qualidade, é a quantidade, é a abundância, é o fato de ser inesgotável, é o fato de ser por toda a eternidade, não é uma jarrinha d'água. E é isso que diz, é sobre isso que diz o Evangelho. A superioridade da proposta do Evangelho, a superioridade da proposta de Cristo a você. A proposta de Cristo para a humanidade é negar o mundo, é negar as paixões, é negar a si mesmo, é passar vergonha, segundo o mundo, é praticamente não colocar valor nessa terra, a não ser naquilo que Ele mesmo nos aconselha a colocar valor, mas nessa terra mesmo, nenhum valor. E Ele propondo isso, as pessoas ficam... Mas que cristianismo é esse de sofrimento, de renúncia? Parece que o céu está tão distante, parece que esse Jesus não vai voltar coisa nenhuma. E é verdade, a proposta do Evangelho não é para essa terra, não é para a sua prosperidade e nenhuma das suas vontades terrenas. Isso é verdade. Mas eu gostaria que você pelo menos levasse em consideração que o Deus de toda a terra, o seu Criador, aquele que te formou, aquele que te conhece mais do que ninguém, Ele está te dizendo: o que eu te proponho, que não é para essa terra, é muito melhor em qualidade e muito maior em quantidade. Será que a pandemia do coronavírus não tem sido suficiente para você entender isso? Eu vou te contar sobre mim. Eu vou falar um pouco o que está acontecendo comigo. Toda essa atmosfera de pode morrer em qualquer momento, pode ser entubado a qualquer momento. Você está aqui bem, mas às vezes está em incubação o vírus em você aí, ó. Às vezes, terça e quarta já começa a ter os sintomas, vai morrer. Sabe esse clima, essa atmosfera? Lógico que a gente não, eu pelo menos tento não ficar pensando, mas vai entrando lá no subconsciente. Aí você já está com fobia de pessoa, você já está preocupado. Sabe o que tem gerado em mim tudo essas coisas? Um sentimento completo assim, e muito forte de inutilidade da vida, de que a vida não vale nada. Isso tem me feito muito mal, emocionalmente. E eu sei que tem feito a mais pessoas, mas as minhas fraquezas são igual às suas. Não há diferença entre nós. Sabe, emocionalmente falando, o mundo começa a perder a cor, o cheiro, a textura. Parece que eu não vou viver mais para essa vida, eu não vou me esforçar mais. É tudo inútil, parece que eu vou morrer o mês que vem. Parece que a economia não vai melhorar, e é escândalo após escândalo, e problema atrás de problema, é política, é economia, é a gasolina alta. E é a nova cepa da Índia. Quando isso vai terminar? E no subconsciente, eu confesso para você, que vontade de parar de viver.
Estou falando em suicídio, nada disso, mas sabe quando não dá ânimo de querer trabalhar? Os objetivos da vida parece que não tem mais nada. Gente, isso é muito triste. Isso eu falei de mim, que não espero nada dessa terra. Agora eu fico com muita pena daqueles que esperam dessa terra, porque ainda eu tenho uma esperança. A minha fé, a minha convicção me mostra que há algo reservado para mim em qualidade e quantidade, incomparavelmente melhor. Agora eu penso naqueles que não têm esperança da salvação, que não têm certeza da salvação. Um mundo desmoronando, sem chão. Aí você me fala assim: nossa, mas como que tem gente que faz balada, vai no bar, mesmo cheio de problema? Amanhã nós morreremos. Vamos comer, beber, gozar dos prazeres, vamos afundar, porque nós vamos morrer e a vida é aqui e agora. As pessoas estão mesmo correndo risco de morrerem, continuam buscando os prazeres dessa terra, prazeres que os afastam de Deus, que os impedem de servir a Deus, mas que são tão pífios, pequenos, inúteis, passageiros, geram mais problemas, e uma quantidade tão pequena de alegria, de satisfação, algo tão mínimo, ridículo. E é Jesus então caçoando dessas pessoas: vocês precisam vir até mim, porque em mim existe um rio de água viva. Enquanto você me menospreza, enquanto você não dá relevância devida, enquanto você não me segue, não me obedece de todo o seu coração, você vai ficar tomando dessa jarrinha de água morta, e nada vai fazer sentido. Gostaria de ficar mais uma hora também nesse versículo, mas vamos avançar. Verso 39, eu só vou tirar uma lição teológica aqui para nós. Diz assim: isto ele disse. Aqui João então descreveu duas frases de Jesus. Agora ele vai retomar a narrativa, mostrando ou explicando alguma coisa do que Jesus falou. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O que João está aqui trazendo uma explicação? Porque Jesus falou que do interior daquele que crê nele que vai sair o rio de água viva. Então João está mostrando que não é que nós, de maneira religiosa, vamos passar do nada e por nós mesmos vamos passar a ter ou ser uma fonte de água viva. Não está em nós. João está explicando. Por isso que ele fala: e isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de habitar aqueles que nele crescem. Quando o Espírito foi enviado, esse rio de água viva passou a fluir daqueles que começaram a crer em Cristo. Mas por causa deles, daqueles que criam? Não, por causa do Espírito que foi dado. João está trazendo uma explicação teológica para nós. Pois o Espírito até aquele momento não foi dado. Até aqui não havia o Espírito. Eles não tinham esse entendimento de que os benefícios, a vida, a alegria e tudo isso que eu disse para você não flui da pessoa, do crente, flui daquele que recebe o Espírito Santo. Então eles não tinham esse entendimento porque o Espírito Santo não tinha sido derramado. O Espírito Santo foi derramado Atos 2, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Depois de 50 dias que Jesus foi glorificado, subiu ao céu, o Espírito Santo foi concedido, foi derramado, e a partir dali, naquelas pessoas começou a fluir
um rio de água viva. Qual que é a lição teológica que eu queria tirar aqui? Eu não sei se você tem essa dúvida ainda, mas vale a pena a gente dar uma pincelada aqui. Vamos ver o que João disse. Isto ele diz com respeito ao Espírito que havia de receber os que falassem língua. É isso que está escrito? Isso disse com respeito ao Espírito que haviam de receber aqueles que profetizavam, que recebessem um segundo batismo, que tivesse uma segunda experiência. Estou aqui atacando a doutrina do batismo no Espírito Santo, que muitos alegam que um crente, depois de salvo, tem que buscar a Deus para receber uma segunda bênção, algo reservado para poucos, algo que é buscado com muita força, esforço, com muito merecimento, falando muito blá 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 lá no monte, glória, 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 glória. E aí sim Deus daria essa segunda bênção, concedendo o Espírito Santo. Mas não é o que eu vejo aqui. Com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Existe o batismo do Espírito Santo? Existe. Mas é naquele exato momento em que você, ao se arrepender dos seus pecados, coloca a sua confiança em Jesus Cristo. Seus pecados são perdoados, você é justificado diante de Deus, você é feito uma nova criatura, e você recebe o auxílio do Espírito Santo. Como é que pode um crente, depois de salvo, ficar um tempo sem o Espírito Santo? E se eu for um crente preguiçoso, que sou salvo, e fala assim: esse negócio de segunda bênção dá muito trabalho, já que eu estou salvo, vou ficar assim mesmo, já estou na vida eterna, não preciso do Espírito Santo. Será que existe alguma coisa? É possível um crente ficar um tempo sem o Espírito Santo salvo? Meus irmãos, não creiam em todos os espíritos e pregadores e mestres, mas avaliem as Escrituras. Último trecho, do 40 ao 44. Vamos lá. Vamos fazer um apanhado. Lembrem-se, Jesus faz uma autoproclamação. Lembre da dinâmica. Jesus faz uma autoproclamação, relaciona sua divindade, sua messianidade com o Antigo Testamento. Foi o que ele fez nas duas frases. E o que João logo em seguida vai relatar? A rejeição. Mesmo depois daquelas duas frases impactantes e daquela cena, eu gostaria de estar naquela cena, eu queria levantar e aplaudir, beijar os pés dele e glorificar ele. Eu creio, Senhor, me dá dessa água. Mas sabe o que aconteceu? Rejeição. 40. Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras, como que eles reagiram? Qual foi a reação? Este verdadeiramente é o profeta. Ou tem alguém aqui que... Não tem ninguém até agora. Quando Jesus ouve falar que ele é um profeta, o coração dele eu acho que parte. Jesus não é um profeta. Jesus não é mais um destaque religioso. Jesus não é mais um proeminente no judaísmo. Ele não é Elias, ele não é Moisés, ele é Deus encarnado. Ele é o Messias, o Salvador do mundo. Jesus é a razão pela qual Deus resolveu fazer o universo, fazer a mim e a você. Por que Deus criou o mundo, os animais, os seres viventes? Colossenses 3 vai dizer que Deus Pai criou todas as coisas para dar de presente para o Filho, o Senhor Jesus. Ele é a razão de todas as coisas. Ele não é um profeta com letra minúscula.
Esses aqui são aqueles que, diante da autoproclamação de Jesus, dizendo: eu sou a fonte de água viva, são aqueles que falam: nossa, bacana, nossa, realmente a religião de vocês é bem interessante, pessoas equilibradas, né? Pacíficas, não, beleza, é uma opção legal. É aqueles que não chegam e não atingem a profundidade do Evangelho, são simpatizantes, são aqueles que não se entregam, que não se rendem por completo, que não chegam depois de uma mensagem dessa, não chegam em casa e desligam a TV e falam assim: por favor, eu quero um tempo no meu quarto, e se ajoelha naquele chão e chora, e confessa os pecados, e se arrepende, e se entrega ao Senhor, e clama por misericórdia. São esses aqui que entram no carro e nossa, muito boa, mas amanhã estão da mesma forma, não atingem a profundidade de arrependimento e confiança em Jesus. Jesus é só um profeta, essa aqui é mais uma igreja, o Evangelho é mais uma boa opção, não vai adiantar nada, vai ser só mais uma boa opção. Vamos continuar, verso 41. Outros diziam, vamos pular o 41, fazer um suspense. 42, terceira categoria aqui, a segunda nós vamos deixar rapidinho. Terceira categoria, 42. Não diz a Escritura que o Cristo virá da Galileia? Perdão, gente, é o final do 41. Porém perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Vou te explicar. Primeira categoria é um profeta, é o em cima do muro, não rejeitou, mas também não se entregou. Tem uma segunda categoria que nós vamos ver, mas tem essa terceira, que olha para Jesus de cima e embaixo assim. Por acaso nossa solução vem lá do Jandaia? Do Casagrande? Não tem que vir lá da Fiuza, não? Não tem que ser lá no pessoal mais... É mais ou menos o que eles estão dizendo. E, gente, não se ofendam, eu nasci e cresci no Jandaia, eu vim de lá. O Geraldo não é muito diferente, eu sou lá do Geraldão Correia de Carvalho, então eu estou falando lá da minha quebrada. Mas para você entender no nosso contexto, vem lá da Galileia, o Messias, esse aí que está se autoproclamando a fonte de água viva, ele não é da Galileia não? Porque a Escritura fala que o Messias vem de Belém. Primeiro, menosprezo, rejeição descarada, blasfêmia, chega a ser uma afronta a Jesus. Rebaixa Jesus, não a um profeta, mas rebaixa Jesus a um mendigo. E é isso que muitas vezes as pessoas fazem, caçoam de Jesus, menosprezam. Eu não mandei ele morrer na cruz, quem pediu para morrer na cruz? As pessoas pensam assim. Para esses a condenação é pesada. Segunda coisa que essa frase compreende, a falta de conhecimento total. Eles estavam certos sobre a profecia? Não estava mesmo profetizado que o Messias viria de Belém, da cidade de Davi? Eles até estão certos, mas o desconhecimento deles é que a Galileia não é a cidade que Jesus nasceu, é onde ele foi criado. Mas onde Jesus nasceu? Belém, Belém da Judeia. São aquelas pessoas que chegam e rejeitam Jesus, menosprezam, porque tem certeza que tem o conhecimento certo para julgar Jesus. Esse Jesus aí, esse evangelho, eu sei que isso aí não tem sentido, o evangelho não tem sentido, segundo o meu julgamento e o que eu vejo,
Isso aí não serve, não tem sentido nenhum. As pessoas julgam Jesus, mas sem antes conhecê-lo, sem antes saber quem ele realmente é. Jesus não era nascido na Galileia. Eles menosprezaram e rejeitaram Jesus, tendo uma autoconfiança do conhecimento, uma soberba. Não, eu sei que isso aí não está certo. Segundo o meu critério, isso não está correto. Haverá um dia que esse tipo de pessoa vai se arrepender. Vai-se, mas sem volta. A Bíblia diz que na volta de Cristo, quando Ele aparecer nas nuvens, com a sua glória, a Bíblia diz que as nações lamentarão. Nós lamentamos porque tudo que falavam desse Jesus era verdade, e nós rejeitamos Ele a vida inteira, e elas vão lamentar: se nós tivéssemos crido. Por quê? Por causa dessa arrogância de julgar o Filho de Deus, de falar se o Filho de Deus está certo ou errado. Que você não seja essa pessoa. Eu torço para que você seja a pessoa que não sabe o conhecimento de Cristo, e por isso que até hoje não obedeceu Ele. Espero que você seja assim, porque há solução. O Evangelho está sendo pregado, há acesso ao conhecimento de Cristo e a sua salvação. Mas se você é essa pessoa que julga o conhecimento de Cristo segundo os seus critérios, que Deus tenha misericórdia e quebrante o seu coração. Segundo tipo, verso 41. Outros diziam: ele é o... Opa! Finalmente, alguém que descreveu bem Jesus. É verdade? Se conhecimento fosse suficiente. Vou dar duas provas para você, que essas pessoas, reconhecendo teoricamente que Jesus era o Messias, porque aqui está escrito Cristo em letra maiúscula. Cristo quer dizer ungido. Cristo é a palavra que o judeu usava para falar do Messias, e eles chamaram Jesus de Messias do Antigo Testamento. Mas existem duas evidências que esse reconhecimento teológico, podemos dizer, conhecimento, não foi suficiente. 43. Houve uma dissensão entre o povo por causa dele. O que essas três categorias fizeram? Discutiram. O conhecimento de que Jesus era o Messias, na teoria, não gerou transformação na vida dessas pessoas. Eles continuaram sendo judeus religiosos que entravam em dissensão. Segunda prova que eu dou para você: havia aqui uma multidão. Quando Jesus foi para o Getsemane, existiam quantos discípulos no Getsemane? 11. Judas já havia ido trair. Depois que Jesus foi preso, quantos discípulos estavam ao pé da cruz? João, o autor do Evangelho. Depois da restauração de Pedro, quantas pessoas estavam no cenáculo em Atos 2? Aproximadamente 120 pessoas. Aonde estavam essas pessoas aqui? Aonde estavam? Posso dar uma terceira prova. Jesus operou a multiplicação do pão, o tema da semana que vem. Uma multidão de 12 mil pessoas estavam com ele. Depois que Jesus falou assim: vocês têm que comer da minha carne, eles se escandalizaram e foram embora. Quem ficou com Jesus? 12 discípulos. Eu quero dizer para você, essas pessoas se tornaram discípulos de Jesus? Foram com Jesus até o fim? Entraram na grande comissão de Atos 2? Não.
Pode ser que se converteram lá no sermão de Pedro, 5.000 pessoas, pode ser. Mas esse reconhecimento aqui no texto foi suficiente para a salvação? Não foi suficiente. Então conhecer o Evangelho não é suficiente? Não estou falando isso. Eu estou falando de pessoas que têm uma disposição somente de compreensão. Pessoas que colocam a fé no Evangelho somente pela convicção intelectual. Se o Evangelho fosse convicção intelectual, muitos teólogos católicos, budistas que estudam a Bíblia teriam se convertido. O Evangelho, conhecer Jesus é uma experiência sobrenatural. O que vai te levar a conhecer Jesus, preste atenção, você só vai ter uma experiência com Jesus de transformação se você tiver acesso ao Evangelho genuíno. Por isso, queremos boa teologia e conhecimento, mas é um instrumento. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, conhecimento. Mas a experiência da salvação não se resume em convencimento intelectual. É uma experiência sobrenatural. É operada pelo Espírito Santo, a regeneração, a transformação. Mas não é uma mudança humana de teologia, não é uma mudança humana de igreja, denominação. É uma visitação extraordinária do Espírito Santo, quando você ouve esse Evangelho, e isso te faz uma nova criatura, uma prostituta, que ao ouvir o Evangelho, abandona a sua velha vida, sem qualquer dificuldade. Não uma prostituta, que conhece o Evangelho e troca de religião. Não. É a transformação. Você quer saber se você já bebeu dessa fonte de água viva? Olhe para a sua vida. Olhe para os seus frutos. Aqui na igreja, a gente coloca como um costume todos fazerem o estudo do evangelismo. Então assim, acho muito difícil ter alguém aqui essa noite que não compreende o básico do evangelho. Se o conhecimento fosse suficiente, nós estaríamos todos tranquilos, bem, todo mundo ouviu o Evangelho e se converteu. Não. Há pessoas aqui que ouviram até esse estudo que nós fazemos, mas continuam as mesmas pessoas. É o fracasso do Evangelho? É o fracasso do estudo que foi dado? É o fracasso dessa denominação, dessa igreja? Não. É a ausência de experiência sobrenatural. E eu te dou uma dica se você está nessa situação. A Bíblia diz que Jesus não vai lançar fora todo aquele que clamar por salvação. Não importa se você até hoje conhece o Evangelho e continua a mesma pessoa. Ótimo, você já deu o primeiro passo, já entendeu. Agora você não pode sair dos pés da cruz enquanto Ele não vier até você e te transformar. Insista, clame dia e noite, me salva, me transforma, me faz uma nova criatura, me salva, me salva, me salva. Tu és aquele que morreu por mim, e o conhecimento vai te levar a orar corretamente. Você vai se arrepender, você vai entender as doutrinas, o céu, o inferno, a justificação, você vai entender. Mas o que vai fazer mesmo é a visitação dele. É você beber dessa água. Então, se você ouviu essa noite que Ele não vai lançar fora todo aquele que clama, persista. Ele vai te salvar. Ele vai te transformar. Como que eu encerro essa mensagem? Nós vamos cantar um cântico. Peço que você... Nossa, já está tarde, mas nós vamos cantar. Um cântico que vai falar do que nós pregamos,
Mas eu termino recitando esse versículo do Antigo Testamento. Porque Jeremias 2,13. Porque 2 males cometeu o meu povo. 2 coisas erradas o meu povo fez. A mim me deixaram, eu que sou o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas, rasas, que não retêm água. É isso que nós temos feito com Cristo, a fonte de água viva. Nós muitas vezes menosprezamos, esquecemos, e estamos aí todo dia, acorda, dorme, fazendo o quê? Cavando cisternas rotas para nós. Que essa não seja mais a nossa realidade. Seja você crente, não cristão, que você se lembre. Ele tem um rio de água para te dar, inesgotável, e algo vivo, que é real. Você duvida da vida que há na água que Jesus dá? Talvez você duvida. Tem gente aqui nessa igreja que fez graduações, mestrado, doutorado, PhD. E é o tipo de pessoa que bebe dessa água e se satisfaz. Estou querendo dizer, não é pessoa tola, é pessoa inteligente. Você acha que estaríamos aqui há 2000 anos, a igreja, né? Há 2000 anos, servindo um Deus inutilmente, se aquilo que Ele nos dá não é algo incomparável? Você acha que um cristão como nós, eu, estaria disposto a ser metralhado pela polícia por causa da minha fé? À toa? Eu quero te dizer, é porque esse tipo de gente, não é porque ela é doida, é um tipo de gente que encontrou essa vida, essa esperança, e não larga por nada. Eu te convido a você experimentar essa vida. Tem pessoas simples, tem pessoas com PhD, tem pessoas que trabalham em casa, donas domésticas, tem advogado, médico, todos aqui, todos em comum dizendo, vale a pena. Ele é verdadeiramente o rio de água viva, não há outra fonte. Então deixe as suas cisternas rotas e beba dessa água.